E a semana começa de duas partidas muito importantes para o Vasco nessa Série B de Campeonato Brasileiro. A primeira é amanhã. O Vasco precisa voltar a vencer na competição nesses dois jogos que vai ser muito importante. O técnico Jorginho, inclusive, vai mexer no time. E todos os detalhes você vai ficar sabendo aqui nesse Bom Dia Gigante. Solta a vinheta! Salve galera! A Bet7k, a melhor casa de apostas do Brasil, não cansa de dar aquela moral para você. E agora com uma super promoção, um sorteio de R$1.000 para você poder aí fazer as suas apostas. Como que você faz para participar? É bem simples. Aqui na descrição desse vídeo tem o endereço da Bet7k no Instagram. Você vai lá, segue a Bet7k no Instagram e nos comentários da publicação desse sorteio, marca um amigo seu, compartilha nos seus stories e pronto, você já está concorrendo aí a esses R$1.000. E você que ainda não fez a sua entrada na Bet7k, lembrando que até R$1.200 a Bet7k dobra o valor da sua primeira entrada. Ou seja, pensou em apostas, pensou Bet7k. Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante, nessa segunda-feira, começando mais uma semana. E olha, semana cheia para o Vasco, até porque tem duas partidas, como eu disse, na abertura desse Bom Dia Gigante. Vou trazer todos os detalhes para você, então eu peço logo de cara para fazer o seguinte: se inscrever aqui embaixo no canal. Você ainda não é inscrito? Se inscreva no canal, deixa o like nesse vídeo e sempre compartilhe. É só copiar o link e jogar lá nos seus grupos WhatsApp, Telegram, Facebook. Avisa para todo mundo que o Bom Dia Gigante já está no ar, na véspera de mais uma partida do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro. O time já está em Ponta Grossa, onde vai enfrentar o Operário Ferroviário pela 33ª rodada, jogo que será realizado no Germano Kruger às 7 da noite. Partida muito importante para o Vasco, até porque vem de 8 derrotas seguidas jogando fora do seu estádio e precisa voltar a vencer fora de casa para dar um salto ainda maior dentro do G4 do Campeonato Brasileiro. Você está vendo a classificação aí na tela. O Vasco continua na quarta colocação com 49 pontos, a 2 pontos do Ituano, que é o quinto colocado. Então a vitória vai ser fundamental e tem que torcer também para os jogos que vão acontecer nessa rodada que começa hoje. Você está vendo aí na tela duas partidas que começam hoje às 8 da noite. O Guarani recebe o Londrina, que é o sexto colocado com 46 pontos, e também às 8 da noite vamos ter Sampaio Corrêa e Ponte Preta. A Ponte Preta também está na briga, ainda na 10ª colocação com 43 pontos. Então o Vasco tem que ficar de olho nessas duas partidas que são muito importantes. Inclusive o próprio Sampaio Corrêa tem 45 pontos e também está brigando ali para chegar ao G4 do Campeonato Brasileiro. E como eu disse, o Vasco já está em Ponta Grossa. Daqui a pouco a gente vai dar detalhes importantes sobre o provável time do Vasco, mas antes vou trazer aqui o técnico Jorginho, que após a partida contra a equipe do Londrina no empate em 1-1 em São Januário, falou sobre a questão do psicológico do time e dos seus jogadores para os próximos jogos, inclusive esse jogo contra o Operário. Pelo resultado de nós sermos corajosos, organizados, efetivos no próximo jogo. A gente precisa ganhar o próximo jogo, a gente precisa de um bom resultado no próximo jogo, mas a gente continua crendo muito de que nós vamos alcançar nosso objetivo. Não tem uma outra forma, só trabalho. A gente não pode pensar em nenhuma outra situação a não ser mais trabalho, confiando nos jogadores, fazendo com que essa equipe permaneça unida, porque é só assim que a gente alcança o nosso objetivo. E agora informações importantes do nosso adversário, o Operário Ferroviário, que não está bem na competição, ocupa a 18ª colocação com apenas 32 pontos, não vem de resultados positivos nas últimas 5 partidas. Uma vitória, 2 derrotas e 2 empates, ou seja, não vence há 4 jogos, precisa da sua vitória para tentar ainda sonhar em deixar a zona de rebaixamento. E o técnico da equipe do Operário, o Matheus Costa, fala sobre essa questão do time dele tentar voltar a vencer, até porque são jogadores que têm pouca experiência em jogos de Série B do Campeonato Brasileiro. Confere só. Eu vejo aí jogos da Série B, uma equipe está vencendo por 1-0, tem 7, 8 tomando amarelo e conquista os 3 pontos. Então,
falta um pouquinho dessa malícia para nós, normal pela experiência da nossa equipe, nem todos têm uma minutagem alta, número de jogos altos, mas são jogadores com capacidade para resolver essa situação. Então a gente tem agora um momento específico, pouco trabalho, porque já temos o jogo terça-feira, e preparar muito bem a equipe mentalmente e pro jogo, né? Preparar pro jogo, não jogar só o jogo jogado e saber todas as circunstâncias que pode trazer os 90, 100 minutos. E essa partida tem mais uma polêmica à vista, até porque a arbitragem mais uma vez tem que ficar de olho na arbitragem dessa partida entre Operário e Vasco amanhã em Ponta Grossa às 7 da noite. Quem vai apitar o jogo é ele, Leandro Pedro Voaden. E no VAR, mais um cara que tem uma polêmica muito grande com o Vasco, a gente sempre trata aqui, que é Rodrigo Guarizo do Amaral. Olha, situação bem complicada. E eu pergunto a ele, Wagner Tardelli, se ele pode fazer uma análise desses dois caras que foram escalados para essa partida, Leandro Voaden e Rodrigo Guarizo. E aí, Tardelli, o que você acha desses dois? Bom dia! Bom dia, Emerson Rocha, bom dia a todos que nos acompanham. A CBF divulgou a arbitragem para a 33ª rodada. Nessa rodada o Vasco enfrenta o Operário, né? E a CBF divulgou para esse jogo um árbitro gaúcho, que é o Leandro Voaden. Esse árbitro já foi do quadro internacional, hoje não é mais. E o que mais me preocupa nesse árbitro é que ele interpreta de maneira às vezes equivocada, mas falta fácil até de ser marcado. Então ele solta muito o jogo fica com muita jogadinha truncada, onde ele prefere deixar o jogo seguir. Não sei se por determinação de ter mais bola rolando, isso é um perigo para as duas equipes, e principalmente para o Vasco, que deve ficar atento nesse tipo de arbitragem, nesse estilo de arbitragem, onde faltas fáceis de serem marcadas, esse árbitro gosta de soltar o jogo. Isso é preocupante, porque ao final do jogo e no dia seguinte, até 2 dias depois, a gente percebe que o departamento médico fica com vários jogadores, em função da maneira de arbitrar desse árbitro gaúcho. Não gosto muito do estilo dele atuar, tá? Eu acho que a falta que aqui é no Japão. Existe um contato físico natural pela prática do futebol, mas falta tem que ser marcada, porque quando você não dá uma falta pequena aqui, ela se transforma numa falta muito maior lá. Então me preocupa essa indicação, porque solta muito o jogo, deixa o jogo correr dando mais sequência, não dando essas faltas menores, e lá na frente com certeza se transforma numa falta muito mais dura. Então é isso, acho que o Vasco tem que tomar cuidado, ficar atento nesse tipo de arbitragem. Não me agrada muito, repito, não me agrada muito. Acho que tem árbitros melhores qualificados para que fossem indicados para os jogos do Vasco, principalmente a partir dessa fase onde todo jogo é final. E agora, aquele quadro Notícias Rápidas e Diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante, e o Vasco tem um desfalque de última hora para essa partida contra a equipe do Operário. O lateral esquerdo Paulo Vitor, sentindo dores no tornozelo esquerdo, não viajou e está fora. Por isso, Edmar volta à equipe do Vasco a atuar como titular na lateral esquerda. Outro jogador que sequer viajou e ainda é mais uma vez desfalque é Carlito Palácios, que ainda está entregue ao departamento médico. Há uma chance dele voltar no sábado contra o Novo Horizontino, mas o Vasco vem trabalhando. Um jogador que também não viajou foi Juninho, volante, mas aí por conta de opção do treinador. Uma informação importante por conta daquelas brigas entre Ponte Preta e Vasco no Moisés Lucarelli. O Vasco também foi incluído nesse julgamento que vai acontecer na quarta-feira e pode sim perder mandos de campo por conta daquela briga entre os torcedores da Macaca e do Vasco no Moisés Lucarelli. A gente vai ficar de olho e qualquer informação trazer para você, até porque o julgamento vai ser na quarta-feira e todos os detalhes você fica sabendo aqui no canal Atenção Vascaínos.
Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompadour, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompadour, atendendo você com brilho e pontualidade. E para fechar esse Bom Dia Gigante, informações importantes sobre a partida de amanhã contra o Operário. Inclusive, o Vasco viajou ontem à noite, já chegou no Paraná. Você está vendo fotos aí do desembarque, jogadores todos concentrados para essa partida importante. Como eu disse, o Vasco não vence há 8 partidas jogando fora de casa, são 8 derrotas e precisa quebrar esse tabu para poder pontuar na classificação do Campeonato Brasileiro da Série B. O técnico Jorginho divulgou a relação dos jogadores que foram nessa viagem, você está vendo aí na tela. A grande novidade é a volta do atacante Fábio Gomes, centroavante, à relação de jogadores, já que ele não foi relacionado para o jogo contra o Londrina. O Vasco também tem desfalques, o Paulo Vitor, como eu disse, o próprio Palácio e Juninho não foram relacionados, e o Yuri Lara, que recebeu o 3º cartão amarelo na última partida, vai desfalcar o Vasco nesse jogo contra o Operário. E aí fica a pergunta: qual vai ser o jogador que vai substituir Yuri Lara nessa posição de primeiro volante? Há uma possibilidade até de jogar com 3 zagueiros, mas o Jorginho treinou muito pouco. Hoje vai fazer um treinamento no Paraná antes dessa partida, mas tudo leva a crer que ele pode apenas substituir esse jogador que é Yuri Lara. Tem opções: o próprio Andrei jogando mais um pouco recuado, com o Marlon Gomes fazendo a segunda volância, ou ao contrário, o próprio Marlon jogando de primeiro volante e o Andrei jogando de segundo. Aí outros jogadores que estão nas reservas, como o Matheus Barbosa e também o Zé Gabriel, podem entrar naquela posição. E eu pergunto a Flávio Dias: qual jogador você colocaria na vaga de Yuri Lara para poder substituir o nosso cão de guarda para esse jogo contra o Operário? Flávio Dias, conta pra gente. Bom dia. Bom dia, Emerson Rocha. Bom dia para você e para todos aqueles ligados aqui no Bom Dia Gigante. Pergunta difícil, mas eu vou dar uma resposta que, depois de maturar, foi fácil. Quando você me mandou a mensagem pedindo para gravar esse vídeo, eu disse a você: não sei. Mas acho que sei. O melhor substituto para Yuri Lara seria o Yuri Lara. Como nós não temos um jogador com a característica do Yuri Lara, eu volto à origem da minha resposta para você. Difícil. Não sei. O jogo de amanhã é um jogo que tem uma característica muito particular. Reta final de Campeonato Brasileiro, um time preocupado em perder o G4 e um time desesperado para sair do Z4 e que mesmo que vença não vai sair. Um time que em Ponta Grossa se vale muito da força, da disposição, da alma, do coração. Não é um time, na minha humilde opinião, tecnicamente tão ruim. Existem alguns jogadores bons. O zagueiro Dirceu é um bom zagueiro, o lateral esquerdo Fabiano é bom, o lateral direito Arnaldo, que já jogou no Botafogo, é um lateral voluntarioso. Você tem Fernando Neto, que é um meia, camisa 8, canhotinho, bom jogador. O Reina, camisa 10, é muito bom jogador. Felipe Garcia, atacante, é chato. Poxa, Flávio, mas se esse time é tão bom assim, por que eles estão na zona do rebaixamento? Exatamente por isso, porque é um time que tem uma dificuldade de controlar seus nervos, tem uma dificuldade de conseguir matar na hora certa. Mas é um time que tem, sim, um bom treinador, que é o Matheus Costa, que já trabalha lá há algum tempo. É um treinador de qualidade, jovem, com boa cabeça, mas que tem, na questão da competitividade, sua principal arma. E quando eu vi o jogo contra o Vila, Emerson e amigos, eu disse: tô muito preocupado, porque eu não vejo no Vasco um espírito como o do Operário, como o do Vila, que conseguiu equilibrar. E aí você perde o principal jogador nesse aspecto, que é o Yuri Lara, que é um jogador que a gente sabe que não é craque, longe disso, mas faz falta nesse jogo. Se fosse contra o Fluminense no Maracanã, se fosse contra o Corinthians em São Januário, talvez a gente não tivesse tão preocupado. Bota o Zé Gabriel, que é um jogador que tecnicamente rola a bola, não é nenhuma sumidade, mas pode fazer. Mas não é jogo para Zé Gabriel e Matheus Barbosa. E aí eu apelo para a questão
do amador, do coração pelo menos, de entender o que é o Vasco. Eu reitero a minha opinião. Para mim, esse jogo de amanhã é o jogo da molecada. É triste dizer isso, do Vasco depender dos meninos, mas amanhã é espírito Vasco. Marlon de primeiro volante, Andrei de segundo volante, Figueiredo e Peck voltando, com Eguinaldo de centroavante e Nenê ali no meio. É esse o time que eu colocaria. Marcação, luta, alma, disposição, como vascaínos. Basicamente, um time com torcedores dentro de campo. Já que um deles não vai jogar, não sendo nenhum craque, pelo menos a gente tem outros que conhecem a história do Vasco, que conhecem as necessidades do Vasco, sabem o que é jogar sob pressão no Vasco. Por isso, o meu time seria esse, com Marlon Gomes como primeiro volante, Andrei como segundo volante, Nenê, Figueiredo, Eguinaldo e Peck. Alma, coração. Como não dá para comprar no supermercado para substituir o Yuri Lara, teria que ser esse time, porque Zé Gabriel e Matheus Barbosa não me parecem bons substitutos especificamente para esse jogo de amanhã. Grande abraço, tchau, bom dia, a gente se vê logo mais na nossa tradicional live. Valeu, Flávio, obrigado pela sua análise. Eu pergunto a você, torcedor, qual jogador você colocaria na vaga de Yuri Lara, que desfalca o Vasco nesse jogo contra o Operário? Comenta aqui embaixo, é importante a sua participação. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o like nesse vídeo e sempre compartilhe. Ajuda bastante você copiar o link e jogar lá nos seus grupos para avisar para todo mundo que o Bom Dia Gigante já está no ar. Siga a gente nas redes sociais, @avascaínos, Twitter, Facebook, Instagram. Acesse nosso site atençãovascaínos.com.br e também o nosso segundo canal, o Ave Mais. Você não conhece? O card está passando aqui em cima, é importante demais você ir lá conferir os nossos vídeos no nosso segundo canal. Hoje vai ter nossa tradicional live de segunda-feira, 7h30 da noite. Eu aguardo você aqui no canal Atenção Vascaínos. Grande abraço, tamo junto, valeu, fui!